Muito boa noite, amados irmãos e amigos presentes aqui em Estação Juárez, Chiapa, República Mexicana. Para mim é uma grande bênção estar com vocês nesta ocasião, nessa noite. Nessa noite quero ler uma passagem em Apocalipse capítulo 1, versículo 10 ao 20, onde diz: Eu estava em espírito no dia do Senhor, e ouvi por trás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. O que vês, escreve em um livro e manda às 7 igrejas que estão na Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E voltei-me para ver quem falava comigo. Voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, vestido de vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e de sua boca saiu uma espada aguda de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre minha mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. E tenho as chaves da morte e do inferno, ou seja, as chaves do inferno e da morte. Escreve, pois, as coisas que vistes, e as que são, e as que hão de ser depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros que vistes são as 7 igrejas. O nosso tema para esta ocasião é o mistério das 7 estrelas e dos 7 candeeiros. Podem se sentar, por gentileza. Eu estou com a garganta assim um pouco afetada, mas Deus tem estado me ajudando. E eu espero também que vocês sejam pacientes e compreensivos nesta parte. Que Deus abençoe nossos corações com a sua palavra e nos permita entendê-la. O mistério das 7 estrelas e dos 7 candeeiros. Aqui nesta passagem que nós lemos, encontramos as 7 igrejas, estas 7 igrejas mencionadas da Ásia Menor, embora houve mais igrejas na Ásia Menor, mas estas 7 igrejas foram escolhidas como tipo e figura da igreja do Senhor Jesus Cristo, passando por suas 7 etapas ou eras. Estas 7 igrejas na Ásia Menor tinham as características que estariam manifestadas na igreja do Senhor Jesus Cristo, passando por suas 7 etapas. E estas 7 igrejas cobrem tanto os escolhidos de Cristo como o resto do cristianismo. Ou seja, que estas 7 igrejas representam, cada uma delas, o cristianismo completo.
E no meio do cristianismo estariam os escolhidos de Deus e estaria também o joio. Estariam, vejam, ambos os grupos, o trigo e o joio juntos. E é por isso que Cristo em Espírito Santo, em cada era, por meio do anjo mensageiro de cada era, fala ao trigo e também fala ao joio. Encontramos que a forma na qual Cristo falaria durante essas 7 etapas seria por meio do anjo mensageiro de cada era. Estas 7 etapas ou eras se cumpririam em diferentes territórios. A primeira era se cumpriu na Ásia Menor, a segunda na França, a terceira na Hungria e na França, a quarta na Escócia e na Irlanda, a quinta na Alemanha, a sexta na Inglaterra e a sétima na América do Norte. Os mensageiros destas eras foram São Paulo, Irineu, Martim, Colombo, Lutero, Wesley e William Marion Branham. E esses anjos mensageiros foram representados nestas 7 estrelas que o Filho do Homem tem em sua mão, em sua direita, aqui em Apocalipse, capítulo 1. Versículo 10 ao 20. As 7 estrelas são os 7 anjos mensageiros. Vejam, ele diz, aqui diz, o mistério das 7 estrelas que viste à minha direita e dos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros que vistes são as 7 igrejas. Agora vejam como estas 7 estrelas representam a estes 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia, e os 7 candeeiros representam as 7 eras da igreja gentia, as quais foram tipificadas nestas 7 igrejas da Ásia Menor. E agora, vejam como Cristo tem estado no meio da sua igreja, nestas 7 etapas ou eras da igreja gentia, tem estado velado e revelado por meio de cada um desses anjos mensageiros, e a voz de Cristo, vejam, saiu da boca do mensageiro de cada era. Eles foram a boca de Cristo em cada era. E vejam como Cristo realizou a sua obra correspondente a cada era. Foi construindo o seu templo espiritual, a sua igreja, seu corpo místico de crentes, de era em era, utilizando a um anjo mensageiro, que é uma estrela na destra de Cristo. 7 estrelas, 7 anjos mensageiros. E agora vejam como de era em era, Cristo tem estado construindo a sua igreja. Temos visto que o candeeiro ou candelabro estava no lugar santo, e as 7 etapas, ou era da igreja gentia, correspondem ao lugar santo do templo espiritual de Jesus Cristo. E estas 7 estrelas, que são os 7 anjos mensageiros, que também são as 7 luzes das 7 lâmpadas, encontramos que também correspondem ao lugar santo do templo espiritual de Jesus Cristo. Estas 7 etapas já foram cumpridas. Depois destas 7 etapas, Cristo tem que construir no lugar santíssimo do seu templo espiritual. E, consequentemente, tem que passar ao território onde Ele colocou estas pedras vivas, esses escolhidos, os quais tem que chamar no último dia para juntá-los. E com esse grupo de escolhidos, formar a era de pedra angular, que é a era do lugar santíssimo, do templo espiritual de Jesus Cristo. Agora temos visto como Cristo operou nas eras passadas, nas 7 eras. Temos visto o que são as 7 estrelas. E temos visto que são os 7 candeeiros, ou 7 lâmpadas, que estavam no candeeiro ou candelabro, ali no templo, no lugar santo do templo que Moisés construiu, e do templo também que o rei Salomão construiu.
Agora vejam, em Zacarias, no capítulo 4, nos diz, Deus, por meio do profeta Zacarias, capítulo 4, versículo 1 em diante, diz: Voltou o anjo que falava comigo e me despertou, como um homem que é despertado do seu sono, e me disse: O que vês? Lhe respondi: Eu olhei e eis um candelabro todo de ouro, como um depósito em cima, e suas 7 lâmpadas em cima do candelabro, e 7 tubos para as lâmpadas que estão em cima dele. E junto a ele, 2 oliveiras, uma à direita do depósito e o outro à sua esquerda. Prossegui e falei dizendo àquele anjo que falava comigo: O que é isso, Senhor meu? O que é isso, Senhor meu? E o anjo que falava comigo respondeu e me disse: Não sabes o que é isso? E disse: Senhor meu, não. E disse: Não, Senhor meu. Então respondeu e me falou dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, que diz: Não com força, não com exército, nem com força, senão pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás reduzido, e ele tirará a primeira pedra com aclamação de graça a ela. Veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: As mãos de Zorobabel lançarão o cimento desta casa, e as suas mãos a acabarão, e conhecerás que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. Porque os que menosprezaram o dia das pequenezes se alegrarão e verão na mão de Zorobabel estes 7 olhos. Estes 7 são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Estes, pois, são os 7 anjos mensageiros das 7 eras, os quais, pois, tem estado o Espírito de Cristo manifestado. Os olhos representam profetas enviados por Deus, ou seja, videntes. Falei mais e disse: O que significam estas 2 oliveiras? À direita do candelabro e à sua esquerda? Falei novamente ainda e disse: O que significam os 2 ramos de oliveiro que, por meio de 2 tubos de ouro, vertem de si azeite como ouro? E me respondeu dizendo: Não sabes o que é isso? E disse: Senhor meu, não. E ele disse: Estes são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Agora vejam, aqui Deus está mostrando ao profeta Zacarias o templo, aqui que é tipo e figura do templo espiritual de Jesus Cristo, que é tipo e figura da igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso que aqui o príncipe Zorobabel e o sacerdote, o sumo sacerdote Josué, representa Cristo. Cristo como rei, Cristo como sumo sacerdote. E é por isso que no capítulo 6, versículo 12, falando-nos de Zorobabel, sendo tipo e figura de Cristo, disse: E lhe falarás dizendo: Assim tem falado o Senhor dos exércitos, dizendo: Eis aqui um varão cujo nome é o renovo, o qual brotará de suas raízes e edificará o templo do Senhor. Zorobabel vinha da linhagem do rei Davi, e por isso é tipo e figura do Messias, de Cristo, o qual construiria um templo para Deus. E seria um templo eterno, o qual o Messias construiria para Deus. E o templo que Zorobabel estaria construindo seria tipo e figura do templo que seria construído pelo Messias, por Jesus Cristo. E vejam como no templo que está nos céus, como no templo que o rei Salomão construiu e o templo que Moisés construiu, encontramos que teve lugar átrio, lugar santo e lugar santíssimo, tipo e figura do que tem no céu.
E agora, encontramos que na construção do templo espiritual de Cristo, encontramos que a Igreja do Senhor Jesus Cristo, passando por suas 7 eras, pertence ao átrio desse templo espiritual e, por isso, tem 7 luzes acesas, que são os 7 anjos mensageiros das 7 eras da Igreja Gentia. E encontramos que está aí o candeeiro ou candelabro com as suas 7 lâmpadas acesas. As 7 lâmpadas ou depósitos são as 7 eras da Igreja Gentia, com os seus 7 anjos mensageiros acesos com o fogo do Espírito de Jesus Cristo. Mas após terminar este trabalho com as 7 eras da Igreja Gentia, temos que passar ao lugar santíssimo do templo espiritual de Jesus Cristo, para que se materialize nesse templo o que está no lugar santíssimo do templo que está nos céus, o qual foi refletido no lugar santíssimo do templo que Moisés construiu e do templo que Salomão construiu. E agora, após passar pela Ásia Menor, Europa e América do Norte, no lugar santo do templo espiritual de Cristo, passamos a América Latina e ao Caribe, passando a América Latina e ao Caribe, Cristo. Encontramos a Cristo na América Latina e no Caribe, construindo o lugar santíssimo do seu templo espiritual. E é por isso que todas as coisas que estavam no lugar santíssimo do templo que Moisés construiu e do que Salomão construiu, vão ser encontradas no templo espiritual de Cristo, sendo materializadas em seres humanos, assim como aconteceu nas 7 eras da Igreja Gentia, no lugar santo do templo espiritual de Cristo, onde Cristo materializou com seres humanos as coisas do lugar santo, do templo que está nos céus e do templo que Moisés construiu e do que Salomão construiu. E agora vejam a bênção tão grande que correspondeu à América Latina e ao Caribe, ser o território onde Cristo construiria o lugar santíssimo do seu templo espiritual. E igual isso teria os seus escolhidos do último dia para a era de pedra angular e dispensação do reino, para com esses escolhidos, colocados majoritariamente na América Latina e o Caribe, chamá-los e juntá-los e colocá-los no lugar santíssimo do seu templo espiritual. E com eles, constrói este lugar santíssimo, para que todo o que está no céu no lugar santíssimo seja refletido no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo e produza o que Deus prometeu para esse último dia em seu programa. E agora é por isso que os 2 ungidos que estão diante da presença de Deus no céu têm que ser materializados na terra, no templo espiritual de Cristo, no lugar santíssimo do seu templo espiritual. E estes são os ministérios de Moisés e de Elias aqui na terra, no lugar santíssimo do templo espiritual de Jesus Cristo. Assim como no céu estão os ministérios no templo que está nos céus, os ministérios de quem? De Miguel e Gabriel, esses 2 poderosos arcanjos de Deus. Agora vejam, tudo que tem que se materializar na terra, e estando tudo isso materializado na terra, no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, tudo o que Cristo fala ali, no lugar santíssimo do templo que está nos céus, será manifestado, cumprido aqui no lugar santíssimo, ou no templo que está aqui na terra, o templo de Cristo. E desde aí é que se conhecerão todas estas coisas que Deus fala, que do seu trono ali no céu, no lugar santíssimo, porque são comunicadas estas coisas ao templo espiritual de Cristo aqui na terra. E é por isso que a voz de Cristo sairá do lugar santíssimo do seu templo espiritual neste último dia. A voz de Cristo, vejam, a qual esteve em cada era da Igreja Gentia, já não está em nenhuma dessas eras,
porque já são história. Já transcorreram as 7 etapas ou eras. E onde está a voz de Cristo atualmente? Está aqui, na era de pedra angular, que é a era do lugar santíssimo do templo espiritual de Jesus Cristo. E os escolhidos no último dia estariam ouvindo a voz de Cristo onde? No lugar santíssimo, e desde o lugar santíssimo do seu templo espiritual. E em que território estaria se cumprindo a parte do lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo? Pois na América Latina e no Caribe. E quem estaria ouvindo a voz de Cristo neste último dia? Pois nós, aqui, na República Mexicana e em todos os países latino-americanos e caribenhos. Agora nós temos visto esse mistério que tem estado se movendo de era em era. Temos visto quem são as 7 estrelas na mão de Cristo, e também vimos quem são os 7 candeeiros de ouro. Os 7 candeeiros são as 7 eras da igreja gentia, e as 7 estrelas na mão de Cristo são os 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia. Vejam como foram manifestados cada um em seu tempo e em seu território, ou no território na qual Deus os enviou, e onde Deus cumpriu cada uma destas eras. Mas vejam, aos latino-americanos e caribenhos correspondeu a melhor parte no programa divino, porque correspondeu à etapa do lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. Vejam, para a primeira era, Cristo enviou o ministério. Cristo operou o ministério através de São Paulo, enviou esse ministério, e Cristo em Espírito Santo esteve manifestado em São Paulo, operando esse ministério. E foi assim de era em era. Mas vejam, para a era de pedra angular, temos a promessa do ministério de Elias por 5ª ocasião, e temos a promessa do ministério de Moisés por 2ª ocasião, e temos a promessa do ministério de Jesus por 2ª ocasião. Vejam, para as 7 eras, enviou 7 ministérios, e para a era de pedra angular envia 3 poderosos ministérios. E agora, vejam como para a era de pedra angular é a única etapa onde a igreja do Senhor Jesus Cristo terá um ministério dispensacional. Terá um mensageiro dispensacional, e por esta razão é que estarão se manifestando nele esses 3 grandes ministérios: o ministério de Jesus, o ministério dispensacional, o ministério de Moisés, o ministério dispensacional, e o ministério de Elias, que veio passando do átrio ao lugar santo, e do lugar santo, onde esteve, vejam, esteve no átrio, em Elias Tisbita, em Eliseu e em João Batista. Depois passou ao lugar santo do templo de Jesus Cristo, no 7º anjo mensageiro, e depois passa ao lugar santíssimo, no cumprimento de das duas oliveiras de Apocalipse, capítulo 11, versículo 3 em diante. Agora vejam como o ministério de Elias tem passando de etapa em etapa, e o ministério de Moisés também passou do átrio, e depois de passar do átrio, passa onde? Passa ao lugar santíssimo. E o ministério de Cristo, vejam, como passou do átrio, passou ao lugar santo, e do lugar santo passou ao lugar santíssimo neste tempo final. Pois esteve no átrio no Antigo Testamento, e sua morte, vejam, foi no átrio também. Mas depois passa as 7 etapas ou era da igreja gentia, passa a dispensação da graça, onde encontramos introduzido dentro do lugar santo do seu templo espiritual, falando por meio de cada anjo mensageiro. E depois, para o último dia, passaria ao lugar santíssimo, a era de pedra angular, para falar por meio do seu anjo mensageiro. E agora vejam como a igreja do Senhor Jesus Cristo, vejam como esteve no lugar santo, e depois como passaria a igreja do Senhor Jesus Cristo na etapa do último dia ao lugar santíssimo,
com pessoas do tempo final, do último dia, e com as pessoas que estiveram no lugar santo, com as pessoas que receberam o mensageiro da sua era e permaneceram com o mensageiro da sua era. Mas agora, para o último dia, passamos ao lugar santíssimo, na obra de Cristo do último dia, entre os latino-americanos e caribenhos. Assim que, vejam, a grande visão do programa divino para este último dia, no templo espiritual de Cristo, corresponde à América Latina e ao Caribe. Agora, conhecendo a história das 7 estrelas e dos 7 candeeiros, podemos ver como Deus operou nas 7 etapas, ou era da Igreja Gentia, e como isso depois vem a ser tipo e figura da forma na qual Cristo operaria no último dia, na era da pedra angular. E como Cristo se manifestaria na era de pedra angular por meio do seu anjo mensageiro, dando-nos a conhecer todas estas coisas que em breve deve acontecer na era de pedra angular. E assim nos preparando, nos chamando e nos juntando na era de pedra angular e nos preparando para sermos transformados e raptados neste último dia. Para mim tem sido um privilégio muito grande ter estado com vocês nessa noite, testificando a vocês do mistério das 7 estrelas e os 7 candeeiros que se encontram no lugar santo, e que aqui Cristo, o Filho do Homem, aparece no meio dos 7 candeeiros de ouro, com as 7 estrelas em sua mão, em sua direita. Estas 7 estrelas, como vimos, são os 7 Espíritos de Deus que percorrem toda a terra, são os 7 olhos de Deus, de Jeová, e assim por diante. Porque é o Espírito de Cristo em cada anjo mensageiro manifestado, realizando a obra correspondente a cada era no corpo místico de Cristo, durante as 7 etapas da Igreja Gentia, no lugar santo do templo espiritual de Cristo. E agora passamos à etapa do lugar santíssimo com os latino-americanos e caribenhos. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, correspondente ao lugar santíssimo, e para os que estariam no lugar santíssimo, seja sobre cada um de vocês e também sobre mim, e abra a nós plenamente o entendimento para entendermos todo o seu programa correspondente a este último dia, e breve nos transforme, e assim nos dê o novo corpo que Ele prometeu para cada um de nós, e nos leve à ceia das bodas do Cordeiro breve, neste último dia. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus continue abençoando a todos, que Deus lhes guarde, e deixo novamente com vocês ao reverendo Miguel Bermudes Marim para continuar e finalizar nossa parte nesta noite, agradecendo a Jesus Cristo por suas 7 estrelas, pelas 7 estrelas, os 7 anjos mensageiros das 7 eras, e pelos 7 candeeiros de ouro, as 7 lâmpadas de ouro que estão no candeeiro, e também pela era de pedra angular, pela era do lugar santíssimo do templo espiritual de Jesus Cristo. Que Deus lhes abençoe e tenham todos muito boa noite. Muito obrigado por vossa amável atenção.